Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Amorim, eu faço parte do time de pré-vendas aqui da Populus, olhando muito forte para a Nutanix, e eu estou aqui com meu grande amigo, Robertão. Se apresenta aí, Bob. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Roberto Young, também faço parte da equipe de pré-vendas aqui na Populous e agradecer, né, a todos vocês que estão hoje conosco aqui numa sexta-feira à tarde para a gente fazer uma live inédita, como o Gabriel comentou, e com um assunto muito interessante, hein? Vamos lá. Legal, maravilha. E o interessante, pessoal, é que além da atuação de pré-venda, a gente também é BDS desses respectivos produtos. Então, hoje eu estou como BDS de Nutanix, o Roberto ele está como BDS de AWS. Então, unimos forças aqui para essa live de hoje, para combinar um pouco dessas tecnologias e fazer um bate-bola hoje, Bob. Vamos nessa. Para muitos de vocês que estão conectados, acredito que participaram da nossa live na semana retrasada, né? Nós tivemos uma live de AWS com Citrix e nessas duas últimas semanas, né, qual que foi a nossa missão? É mostrar como que a AWS tem uma intersecção com os nossos principais fabricantes dentro do nosso portfólio. Então, nós fizemos uma live com uma mensagem de novidades e demonstrações junto com o Roberto também, de AWS Citrix, e a live de hoje é para a gente focar em AWS e Nutanix. E o legal de tudo isso, pessoal, é como a gente vai conseguir explorar N possibilidades de estratégias de nuvem híbrida, de nuvem privada, de jornada, né, para a nuvem pública, como a Nutanix pode impulsionar você, como que a AWS, com todo o seu stack de solução, agrega valor também ao seu negócio para essa estratégia, e a gente vai abordar sobre tudo isso. Bom, antes de começar o tema especificamente da live, tem muita gente que está participando a primeira vez aqui e não conhece a Populous, né? A Populous é uma empresa focada em prover toda a assistência aos nossos clientes que buscam tecnologias inovadoras. A gente tem um portfólio gigantesco de solução e a nossa principal missão, pessoal, e o nosso propósito é estabelecer uma relação de parceria com os nossos clientes. E quando eu digo parceria, é de fato viver isso na prática. É entender o negócio de vocês, os desafios que vocês enfrentam no dia a dia e como as nossas tecnologias resolvem esses desafios. Eu vou mostrar mais para frente um pouco sobre o nosso portfólio, mas a principal premissa da Populous é, de fato, estabelecer essa relação de parceria, né? A Populous é uma empresa que tem todo um stack de serviço embarcado, não só o trabalho de consultoria, né, desenhos e arquiteturas de projeto, como também toda a entrega de implementação, o suporte, o monitoramento 24/7. Hoje a gente tem um time de mais de 130 pessoas, né, 90% desse time são engenheiros, analistas técnicos, time de N1, de suporte. Então, o nosso principal objetivo é entregar serviço para os nossos clientes conectados à tecnologia que a gente oferta para eles, tá? Bom, falando um pouco da nossa capilaridade, o nosso headquarter, a matriz da Populous fica aqui em Barueri, em Alphaville, é onde tem esse estúdio também, onde a gente está gravando essa live de hoje, né? Então, nossa operação, nosso NOC, todo o nosso time de suporte fica dentro do headquarter aqui em Barueri. Nós temos uma extensão desse escritório no Centro-Oeste, em Goiânia, que também tem um centro de monitoramento, que é uma extensão do nosso NOC. E agora, no ano de 2025, a gente inaugura mais 3 novas unidades, né? E aí, dando um spoiler para vocês, a gente vai atuar no Rio de Janeiro com mais uma unidade. A gente já tem uma operação acontecendo lá com time de vendas, arquitetos de soluções, mais uma unidade em BH ou no Nordeste, ainda está em definição, e a gente está iniciando também uma unidade em Cataguases, né, ali no Triângulo Mineiro, justamente para ajudar a atuar em todo o território ali do Brasil, né? A parte do Sul fica sobre atuação aqui na sede de São Paulo, então os nossos vendedores, arquitetos de soluções, o time de sustentação faz essa atuação para atender também esse território. Aqui é um pouco da nossa capilaridade. E por fim, pessoal, esse é o portfólio da Populous e os parceiros que nós temos dentro da nossa estratégia de atuação. É legal observar aqui que dentro desses fabricantes, a gente consegue atuar em 360 graus.
com tecnologias e soluções que atendem desde a ponta o usuário em segurança, em inovação e experiência, e infraestrutura, né, quando a gente olha para o data center, quando a gente olha para a nuvem pública, e todo o stack de segurança compondo isso. Então, destacando aqui rapidamente, né? A gente tem uma parceria muito forte com a Akamai, somos responsáveis por vários projetos que são cases aqui no Brasil e na América Latina, né, para todo o segmento, setor de energia, setor de varejo. A Akamai ela veio para ajudar a gente numa estratégia de segurança e entregar uma solução de ponta para os nossos clientes. A AWS também é um parceiro super estratégico, que é o parceiro como pauta da live de hoje, né, onde a gente vai atuar muito forte em computação em nuvem, em mobilidade na entrega de desktops virtuais com Workspace, né? E a AWS ela veio, pessoal, para nosso portfólio para construir uma intersecção com os nossos fabricantes. Então veja que a gente tem aqui a AWS e uma combinação perfeita com Citrix, que foi a pauta da live passada, a AWS e Nutanix, né? E todo o nosso stack de parceiras, com Vim também para uma estratégia de proteção de dados, então um parceiro super estratégico da Populous. A Cisco é um parceiro muito voltado ali para a estratégia de conectividade e também composição com Nutanix, para quando a gente olha para a infraestrutura hiperconvergente. A Citrix, nosso parceiro ali para a estratégia de mobilidade, né, entregando desktops virtuais, aplicações virtuais, browser seguro, atendendo também a demanda de aplicações SaaS, né, onde existe uma necessidade de entregar um conceito de Zero Trust, a Citrix ajuda nisso. A Exagrid e a Vim muito conectada ali para uma estratégia de proteção de dados, né? Então, o nosso software e a nossa estratégia para o plano de continuidade dos nossos clientes para backup é a Vim, compondo ali com a Exagrid para ser o nosso repositório. A Fresh é um parceiro muito voltado à estratégia de ESM, ITSM, CMDB. A Fresh tem um portfólio extenso para ajudar vocês a iniciar a inovação de processos dentro da sua estratégia de TI, né? Então, o foco hoje da Populous não é só entregar um stack de ITSM para trazer uma governança ali no atendimento de colaboradores internos ou de clientes, mas também entregando uma estratégia de CMDB para você ter todo o controle de ativos dentro da sua empresa. A Guardicore é um parceiro muito voltado à segurança para microsegmentação, né? A Netscope atendendo uma estratégia de SASE, né? Quando a gente olha para um conceito de SSE, de SASE, segurança, para entregar proteção na borda para os nossos usuários, a Netscope vem para aterrissar. E por fim, não menos importante, né, a gente tem a SentinelOne como a nossa solução de EDR, para XDR e EDR para proteger todos os servidores e endpoints que você tenha dentro da sua estrutura. Então veja, pessoal, como eu comentei, é um portfólio onde a gente atende ali as necessidades de negócio em 360 graus. E o legal de tudo isso, né? A Populous, ela ajuda você não só no desenho de arquitetura, como também na implementação desses produtos e no suporte a essas tecnologias, tá? Então, se você tem algum desafio de negócio que essa tecnologia possa resolver, a gente está aqui para ajudar vocês. Exato. E se você tiver um desafio e não sabe qual tecnologia pode te ajudar, a gente está aqui para te ajudar também. Legal, Bob. Indicar a melhor solução para isso. Show, pessoal. Isso é um pouquinho da gente. Então, bora para o conteúdo de hoje, que é o principal motivador dessa live, né? Vamos falar um pouco de Nutanix e AWS e a combinação perfeita dessas duas tecnologias, né? Show de bola. Eu não sei, acredito que nem todos já ouviram falar dessa solução, né? Então, por isso que a gente traz essa novidade para vocês. Alguns já devem conhecer, acredito que a maioria não conheça ainda. Então, a ideia hoje é, como o Gabriel comentou, a gente falar do Nutanix Cloud Clusters, que é o NC2, né? Na AWS, né? O que seria isso, Gabriel? O que é o NC2, cara? Perfeito, Bob. Excelente. Isso é o que a gente vai descobrir ao longo da live. E aqui dando o spoiler da nossa agenda de hoje, pessoal. Então, primeiro, a gente vai destacar aqui os workloads VMware que são suscetíveis à migração para AWS e Nutanix e como você inicia uma migração de uma forma transparente.
Quando considerar NC2 na AWS, então vocês vão conhecer um pouco mais desse produto da Nutanix. Para quem conhece a Nutanix, muitos acreditam que a Nutanix só entrega hiperconvergência, que é um termo que foi muito usado no passado. Só que a Nutanix, pessoal, ela vai muito além disso, né? É de fato uma solução de nuvem híbrida, de nuvem privada, onde a gente consegue ter uma entrega completa daquilo que você precisa ter em nuvem pública dentro de casa. Mas também temos uma extensão na AWS, que é o que a gente vai falar um pouco. Então a gente vai dar um overview, né, do NC2 na AWS, a gente vai falar um pouco dos casos de uso, né, quando utilizar, quais são os cenários e os workloads que melhor se encaixam nessa arquitetura. Nós vamos falar também de casos de uso para disaster recover, né? Como arquitetar e qual que é o melhor caminho para você ter um DR e um plano de continuidade de negócio com essas duas tecnologias. Os benefícios da AWS com o Nutanix, né, que são inúmeros. A gente vai falar um pouco de qual instância utilizar, né, qual que seria a melhor arquitetura e as melhores instâncias para você utilizar na AWS com o Nutanix. A gente vai falar um pouco de incentivos, isso é uma pauta bem legal, né? Você que está passando aí por qualquer desafio com o VMC, que é o VMware Cloud, rodando na AWS, não está conseguindo renovar esse ambiente, né? Saiba que a Nutanix não é só uma alternativa, na verdade é a melhor solução, pessoal, para vocês migrarem, atendendo ali o que entrega hoje no VMC. Por fim, teremos uma demo. Então, nós vamos materializar tudo isso que a gente vai contar para vocês, né? Então, a gente não vai ficar aqui só no PPT, a gente vai ter uma demonstração prática de como subir um cluster na AWS, como provisionar, como conectar com com a sua conta e a sua subscrição. Então, vocês vão ver na prática isso sendo construído do zero, né? E por fim, teremos o nosso sorteio, né? E desejando aí boa sorte para todos. Melhor parte, né? Melhor parte. Então, show, Bob. Vamos pro conteúdo, né? Vamos falar um pouco do workload VMware na AWS e na Nutanix, os caminhos e as possibilidades que nós temos, né? Vamos lá. Antes, acho que eu vou dar um passo atrás, né? E aí explicar um pouquinho para vocês sobre o NC2, né? Então, o que a gente teve de spoiler aí durante a semana, enfim, o assunto é bem recente, bem novo. O que seria o NC2, pessoal? O NC2 é uma oferta bare metal da Nutanix na AWS. O que significa isso? Eu vou ter um servidor Nutanix na AWS, né? Mas, poxa, Roberto, quais são os casos de uso? Por que que eu usaria isso? A gente vai abordar isso tudo aqui hoje, tá? Então vai ser super interessante. Mas nesse primeiro momento, entendendo o conceito de NC2, que é o bare metal da Nutanix na AWS, a gente vai trazer aqui para vocês uns desafios que as empresas estão passando hoje. Quais Perfeito, são os Bob. desafios? O principal desafio é em relação a VMware, né? Não tem como negar. A maioria das empresas que possuem VMware hoje e estão prestes a renovar, ou estão perto da renovação, estão com uma certa dificuldade, né, em relação, principalmente por causa da aquisição da VMware pela Broadcom. E essas empresas não estão conseguindo renovar e estão procurando alternativas, né? Uhum. E a Nutanix com a AWS é uma super alternativa que a gente vai mostrar agora para vocês. A VMware, ela tem uma oferta também que é bem parecida com a do Nutanix, que é o VMC. Aí é um assunto que a gente vai citar hoje também, que é o VMware Cloud, que é o VMware na AWS, é um VMware na Azure, enfim, é o bare metal com o SXI lá instalado. Mas também estão com dificuldade de renovação. Então, poxa, qual seria a saída para esse cliente, né? O cliente tem um ambiente on-premises VMware, ou o cliente tem um VMC, que é uma solução, uma oferta de serviço de cloud de VMware. Qual que seria a saída para esse cliente? A gente vai falar aqui hoje. Legal. A saída poxa, nesse slide aqui é bem interessante, né? Do lado esquerdo aqui está mostrando aqui os workloads VMware. Então, imagine que esse workload VMware ele pode estar em qualquer lugar, tá? Ele pode estar no ambiente on-premises, ele pode estar no VMC, como eu comentei agora há pouco. E a gente tem duas estratégias que normalmente as empresas seguem, né? Ou a empresa já tem uma diretriz interna de ir para uma cloud pública full, né? Eu vou migrar todo o meu ambiente para cloud.
né, existem empresas que estão nessa vertente, nessa ideia de ir para cloud 100%. Aí você teria a AWS aqui para te suportar, né, nessa parte de rehost, nessa parte de refactor, né, então de recriação desse ambiente VMware em ambiente AWS com serviços AWS, né? Então, subiria as instâncias, eu faria uma modernização da minha aplicação, Uhum. utilizando containers, microserviços, aplicações serverless e por aí vai. Eu tenho essa opção, existe essa opção para as empresas. Porém, existe uma outra opção, que é o nosso foco hoje, né? Que é a opção de, poxa, eu tenho um ambiente legado, por exemplo. Eu tenho uma máquina virtual, muitas empresas vão ter esse cenário aí dentro, né? Poxa, eu tenho uma máquina legada dentro do meu ambiente, um Windows, sei lá, 2008, 2012, não vou falar nem Uhum. 2003, né? Eu acho, hein? Espero que ninguém tenha um Windows 2003 aí no ambiente. Mas, por exemplo, máquinas 2008, 2012, ou Windows 7, enfim, diversos casos de uso, né? Ele tem uma aplicação legada que está rodando em cima desse sistema operacional e ela precisa ficar lá porque não teve uma modernização dessa aplicação, Perfeito. não teve nenhuma ação em cima disso. Ela está travada, preciso levar esse ambiente legado, essa aplicação legada para a nuvem. E aí, o que que eu faço? Né? Na nuvem, como serviço, você não consegue subir um Windows 2008 ou um Windows 2012, né? Até o 2016, que já está em End of Life. Aonde você conseguiria subir? Em um ambiente bare metal. Tem suporte do fabricante? Isso não tem. Mas você conseguiria subir num bare metal. E com a oferta do NC2 na AWS, que é o bare metal da Nutanix na AWS, você vai ter um cluster Nutanix lá dentro, né? Então, você tendo um cluster Nutanix, você é capaz, sim, de subir uma máquina virtual ali, 2012, 2016, por exemplo, legada, Legal, e Bob. vai funcionar, né? Então, é Perfeito. um caso de uso esse que eu estou citando, que você Esse- poderia utilizar o NC2. Excelente ponto, o Bob. Esse seria o primeiro caso de uso, né? Quando a gente olha para uma transição de workloads on-premises, principalmente legados para a nuvem, a gente tem vários desafios, como o Bob comentou. Você fazer um lift and shift é uma opção? Sim, isso pode gerar um custo considerável para você, né? O porquê disso? Porque muitas das vezes as aplicações legadas e as máquinas que estão construídas ali, ela tem um shape específico. Quando eu falo shape, é um tamanho, né? De CPU, de memória e disco. E quando você faz um lift and shift, você precisa adequar aquele shape ao modelo de instância que você vai utilizar na AWS. E muitas das vezes você não acha um modelo exato para aquilo. Então, você tem uma alternativa de usar instâncias custom, que é o dobro do preço, né? E não faria muito sentido. O legal do NC2 da Nutanix é que o mesmo tamanho, a mesma configuração e até mesmo sistemas operacionais legados, você consegue levar de uma forma as-is para essa estrutura, evitando aquilo que a gente chama de micro-wasting, né? O que, que seria o micro-waste? São gastos desnecessários com uma mudança de uma instância EC2, por exemplo, um exemplo prático, né? Você tem uma máquina de 8 vCPUs e 12 gigas de RAM. E aí tem uma instância EC2 que ela não tem exatamente essa configuração. Você tem 8 vCPUs e 16 gigas de RAM. E aí você tem que adaptar e crescer 4 gigas ali que talvez você não teria necessidade. E você vai pagar por aquilo. Então, o NC2 da Nutanix, né, você tendo um cluster bare metal, imagine que são máquinas bare metal onde a gente vai entregar todo o conceito de clusterização que a Nutanix já entrega, e a gente tem a possibilidade de entregar a volumetria que nós precisarmos ali dentro, né? Esse Sim. seria o primeiro caso de uso. Aí tem mais um ponto, né, Gabriel? O pessoal falou, tá bom, entendi, Gabriel, entendi, Roberto. É legal, eu tenho um ambiente VMware meu aqui, ele está em cloud, ele está on-premises, não está mais suportado, estou com problemas. Vou estudar a migração para Nutanix. Mas, poxa, qual que seria o esforço para isso? Perfeito. Né? Que o Nutanix tem o hypervisor dele, né? A VMware é um, o Nutanix é outro, o formato do disco é diferente. Poxa, vai ser qual o esforço que eu vou ter, né, para migrar esse ambiente de VMware para Nutanix? Cara, o esforço é super tranquilo, né? Inclusive nesse slide mostra a Nutanix ela tem uma ferramenta
específica para fazer esse tipo de migração, que chama-se Move, da Nutanix, tá? Então, ele é muito simples. Você é um executável que você vai instalar em um servidor interno do ambiente de vocês, ou até num notebook, enfim, que tem acesso aos ambientes, né? Você conecta o seu vCenter, você conecta também o seu Nutanix com essa ferramenta, o Move, então ele vai ter visão aí dos seus dois ambientes, e a partir desse momento você pode programar essa migração, né? Legal, Então, Bob. ele lista as máquinas virtuais aqui no VMware, tudo que eu tenho aqui no meu VMware, eu seleciono o que que eu quero migrar, uma parte, o todo, enfim. O processo funciona como? Ele tira um snapshot aqui, começa a fazer a cópia desses dados, desses discos, né, para o ambiente Nutanix, né, e você programa o cutover, que a gente chama. Você programa o desligamento de um lado você ligar a máquina no Nutanix, né, no destino. Né? Então você Perfeito. consegue programar isso. E acho que tem coisas além disso que é interessante. Poxa, eu estou mudando de VMware para Nutanix. Vai mudar VLAN, Roberto. Vai mudar o IP da máquina. Vai mudar a rede. O próprio Move, você consegue configurar para que ele altere a VLAN de origem para a VLAN de destino. Fazendo o RIP, O né? RIP da máquina e alterando tudo. Ou seja, cara, é muito tranquilo. Perfeito, Bob. Excelente ponto que você comentou. De fato, pessoal, é uma ferramenta gratuita. É legal destacar isso. O Move ele não exige ali um licenciamento específico. Ele é gratuito. É uma ferramenta de migração nativa da Nutanix e você tem o seu plano completo de migração. E o legal é que quando você aponta o local de origem e aponta o seu local de destino, a partir do momento que o plano de migração é criado, né, os schedules, poxa, eu quero migrar primeiro banco de dados, depois a aplicação, depois servidor de infra, né, você estrutura todo esse plano dentro do Move. No momento, como o Bob comentou, da transição de dados, além de ele movimentar os dados, ele já converte também o formato de imagem para o formato do destino, né? No caso, o formato da Nutanix. E ele faz o processo, pessoal, de higienização do seu ambiente que você está deixando de utilizar. Né? No caso, VMware, remoção do VMware Tools, remoção dos drivers que são respectivos àquela infraestrutura, para que de fato você leve um ambiente saudável, né, para o seu destino. Então, o Move ele faz tudo isso, pessoal. Você não vai correr o risco de ter drivers e componentes, né, que são correspondentes àquela infraestrutura que possa causar problemas no futuro, até de performance, que é desnecessário. Então, o Move ele também faz essa higienização, beleza? Bom, quando considerar, né, Bob, o uso do NC2, né? E aqui a gente traz alguns pilares, alguns bullets, para destacar os motivadores. Poxa, em qual momento eu poderia escolher o Nutanix para ser provisionado e estar rodando de fato dentro da AWS, né? Show de bola. A gente traz algumas considerações e algumas preocupações também, né, que os Uhum, clientes têm quando começam a estudar um tipo de projeto nesse sentido, né? Se é uma migração de servidor de hypervisor, de tecnologia, né? É impactante, tende a ser impactante no ambiente do cliente, né? E aqui a gente vai mostrar para vocês que não precisa ser assim, né? Pode ser de uma maneira mais fluida, uma maneira que você pode fazer em paralelo, né, com o menor downtime possível. Então, poxa, quando considerar ou quais são as preocupações, né? Cara, poxa, problemas que a gente citou desde o início dessa live. Preciso sair da VMware. Esse é o uhum, ponto. Pelos diversos motivos. Preciso sair da VMware. On-premise, eu estou no VMC, como eu comentei. Isso aí já é uhum. uma consideração, né, um motivo para você já querer entender um pouquinho mais no C2 e estudar esse caso de uso, né? Aí a gente entra para um pilar também que eu sempre escuto quando a gente fala de Nutanix para os clientes, gente, eu tenho um time aqui que trabalha há 10 anos com um VMware, né? Então, todos certificados. Cara, eu vou mudar a cor da grama. Eu vou agora, esses meus colaboradores, meus analistas, enfim, que gerenciam todo esse ambiente, eles vão precisar aprender uma tecnologia nova. O que que eu faço com eles, né? Eu vou pedir para todo mundo certificar, é difícil. Cara, é muito tranquilo. A curva de aprendizado, para quem já mexe com VMware, cara,
garanto, em menos de uma semana, você mexendo, você já está Apto quase a um expert a administrar. administrar. Né? No primeiro dia, em alguns minutos, você já cria uma máquina. Então já sabe, vai começar a aprender, já aprende a criar uma máquina, na verdade. E o resto das configurações, em uma semana você faz tudo. É Então legal, a é curva de legal. aprendizado é baixa, né? É legal até trazer essa experiência, Bob, porque realmente até a gente até brinca, pessoal, internamente que os botões dentro da console da Nutanix fazem sentido, né? Como ela é intuitiva, aquilo que você precisa fazer é autoguiado. Poxa, eu quero criar uma máquina, é um botão Create VM. Eu preciso atualizar meu cluster, eu tenho lá um botão Update Cluster, né? Eu preciso estender o meu cluster, provisionar um ambiente de crescimento, né? Eu tenho os botões ali de Extend. É legal que a gente que vivencia isso no dia a dia, é fácil de falar, mas para quem nunca teve contato com a Nutanix, e a gente vai mostrar no final nas demonstrações como você degustar isso na prática, vocês vão notar que é muito simples ali a interação. E um ponto de destaque, né, o porquê dessa curva de aprendizado ela é rápida, muitos clientes ficam também preocupados com aquela atuação que exige maior capacidade técnica, né? Um atendimento N3, né? Você debugar ali a solução para alguma ação específica. A Nutanix, pessoal, ela é reconhecida com a nota de NPS acima de 90 pontos. E o porquê disso? O suporte da Nutanix, ele é muito bom, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ligar para suportes de empresas que são bem nomeadas no mercado, que tem um NPS alto, por exemplo, a Apple, né? Você liga no suporte da Apple e precisa tirar uma dúvida, você é atendido rapidamente, você tem alguém ali que vai te assistir, vai guiar você até concluir aquele desafio. E a Nutanix ela entrega essa mesma experiência, né? E por isso que o NPS ali é tão alto. Obviamente, isso reflete na curva de aprendizado, né? O cliente que nunca teve contato, rapidamente ele aprende a como administrar, mas se ele precisar de um alto nível ali de atuação, a gente tem o suporte, não só da Nutanix, como também da Populus, os nossos especialistas, para ajudar em tudo isso, né? Perfeito. Aí, continuando aqui, né, para finalizar esse slide, poxa, uma preocupação é o tempo de migração, né? Então, a gente tem uma migração rápida sim, né? E a gente vai mostrar um pouquinho na demo e eu falei um pouquinho do Move, né? Uma ferramenta de migração. Então, o Gabriel vai mostrar, até um spoiler, a velocidade que a gente consegue construir e provisionar um cluster Nutanix na AWS. É sensacional isso. E o Move, a gente não vai conseguir mostrar na demo, mas o Move a gente faz a migração. Então a migração é rápida, né? Então, se essa é uma preocupação do cliente final, de vocês, da empresa, não vai ter problema nenhum em relação a isso. Show de Tá? bola, Bob. Para finalizar, né, os bullets aqui embaixo, uma solução que entrega uma estratégia de nuvem híbrida. Então, se você é um cliente Nutanix, rodando, né, a nuvem privada dentro dos seus data centers, você pode ter uma extensão desse data center em nuvem. A gente sabe que é um desafio, muitas das vezes, para um DR. Poxa, eu preciso de um disaster recover e eu já estou utilizando o Nutanix com todo o seu portfólio, né, a microsegmentação, o plano de disaster recover, o próprio AHV, que é o hypervisor da Nutanix. Como eu criar uma extensão desse meu data center? Se você tiver um desafio de espaço físico, eu não tenho um data center para hospedar, eu não tenho espaço de fato para criar um novo cluster fisicamente falando. A gente tem a AWS para isso, né? E o NC2 para atender essa estratégia, entregando a nuvem híbrida. Perfeito. Porque é Nutanix com Nutanix, né? Então vai Exato. ficar Nutanix on-premises, Nutanix na cloud, e aí eu posso ter, a gente vai comentar hoje, diversas estratégias nesse sentido. O Gabriel comentou uma extensão do cluster. Eu posso ter um cluster estendido lá, não tem problema. Eu posso ter um cluster ativo-passivo, replicando entre eles, enfim. Vamos falar um pouquinho mais depois. Otimização de custos de licenças, né? Isso é Isso uma é legal. vantagem, né? Porque a licença do Nutanix, ela é portável. Então, se você tem um licenciamento, né? E você tem um hardware que está sendo depreciado e você tem uma estratégia de descontinuar ali fisicamente o seu data center, e você está indo para a nuvem, você pode portar a sua licença existente e utilizar ela dentro da AWS. E tudo isso, né, num gerenciamento centralizado, né? Poxa, eu tenho meu cluster on-premises, eu tenho meus clusters edges em filiais específicas, eu tenho meu cluster rodando na AWS, eu consigo ter visibilidade única de todo o meu data center e de todos os meus POPs de infraestrutura.
Bom, materializando um pouco, né, e trazendo um overview na prática para aquilo que a gente comentou, né, é, facilmente, se você tem um ambiente on-premises, como eu citei anteriormente, rodando no Tanix, você cria uma extensão de um cluster na AWS e entregando todas as funcionalidades que você já tem ali dentro do seu ambiente on-premises, né? A parte de computação, armazenamento, networking, e aí é o ponto interessante, né, Bob? Poxa, eu estou avançado aqui com o portfólio da Nutanix para entrega de Kubernetes. Eu tenho ali o NKP, que é o Nutanix Kubernetes Platform. Eu estou utilizando o Flow para fazer microsegmentação. E, Gabriel, eu utilizo o Leap, né, que é uma ferramenta da Nutanix de Disaster Recover, que se assemelha ao SRM. Quando você vai para a AWS e usa Nutanix, você honra o uso desses produtos, né? Então, você não precisa ter uma curva de aprendizado para outras tecnologias. Aquilo que você tem de expertise dentro do seu ambiente on-premises, você reflete para o seu ambiente em nuvem, né, com Nutanix, usando essas ferramentas para replicação, para segurança, aquilo que você já tem desenvolvido. E aí, só acrescentando, né? Aí você tem uma vantagem ainda. Ainda esse desenho mostra essa vantagem. Quando você tem o NC2, que é o cluster Nutanix na AWS, ele já consegue utilizar, na verdade, os serviços da AWS. Então, um exemplo aqui, né? Aqui tem vários serviços aqui que está nessa caixinha do lado direito. Um S3, por exemplo. Eu posso entregar, e o Nutanix, na verdade, vai enxergar esse S3, né? Então, eu posso utilizar para diversos casos de uso, tá? Isso é um exemplo, né? Então, que você consegue se beneficiar além do Nutanix, né? Você vai se beneficiar com o Nutanix e com a AWS nesse caso. Excelente, Bob. Excelente analogia, porque no dia a dia, né, quando a gente olha para a vida real, né, e a nível de infraestrutura, as aplicações, elas precisam estar hospedadas naquilo que faz mais sentido para elas. Poxa, eu tenho uma estrutura em microserviços. A gente sabe que a AWS é disparada líder para essa estratégia de microserviços. Eu tenho uma aplicação legada, eu consigo atender. Poxa, eu preciso ter um repositório de snapshot apartado do meu cluster. Eu posso usar um S3 para isso, né? Eu posso ter um serviço de RDS da própria AWS ali, olhando para os meus bancos de dados, né? Para toda a minha estrutura. Então é legal que você consegue coexistir e interconectar esses serviços na estrutura que foi desenhada, Mas né? não só serviços da AWS, né, Gabriel? No Exato. próximo slide, a gente vai mostrar para vocês que você também vai se beneficiar do marketplace da AWS, né? Então, ou seja, eu quero colocar um exemplo prático, né? Quero colocar um firewall para proteger esse meu Nutanix aí na AWS, mas aqui a gente tem uma diretriz interna, a gente só usa Fortinet. Legal. A Fortinet tem as ofertas no marketplace, você pode adquirir isso também pelo marketplace e fazer a implementação desse appliance lá, virtual. Ok. Perfeito, Então Bob. você se beneficia, além dos serviços da AWS, serviços disponíveis no marketplace da AWS. Legal que esse slide até está desatualizado, pessoal. Para quem não conhece o Nutanix Ready, é uma plataforma da Nutanix onde evidencia a homologação dos players, dos fabricantes que rodariam dentro de Nutanix, né? E já são mais de 1.000, ali está 815, mas já passou na casa de 1.000 players. E quando a gente olha para as vertentes, poxa, para proteção de dados, eu tenho integração nativa do HV, do Hypervisor HV, com Vim, com Veritas, com as principais plataformas de backup, né, para network, Palo Alto, Fortinet, Cisco, Checkpoint, a parte de VDI, Citrix, né, sendo um carro-chefe para essa estratégia. Ou seja, tem uma série, né, de integrações já homologadas e evidenciadas que você tem suporte tanto do lado do Nutanix quanto do fabricante de fato daquela solução específica, se isso estiver dentro de Nutanix. A gente trouxe esse slide, né, porque para desmistificar o seguinte ponto. Poxa, eu tenho Nutanix dentro de casa com tudo isso compatível. Se eu levar para a AWS, eu vou manter tudo isso? A resposta é sim, né? Porque essa homologação está em cima do hypervisor da Nutanix. Então você vai utilizar ele também em nuvem, né, para esse caso de uso.
E falando de caso de uso, né, Bob? A gente tem algumas possibilidades aqui, né? Exatamente. Então a gente começa aqui pelo lado esquerdo que a gente comentou anteriormente, né? A parte de extensão do meu cluster. Tem um cluster no Nutanix e está dentro do meu ambiente on-premises. Preciso estender esse cluster, preciso ter, mas ele precisa estar em outro Uhum, data center, uhum, uma outra localidade, né? Cara, e eu preciso disso rápido. Nada melhor que o NC2 da AWS para fazer isso para vocês, né? Eu posso sim ter um outro Nutanix on-premises, eu posso colocar num colocation, enfim, diferente do que meu ambiente atual esteja hoje e fazer tudo isso. Claro que o tempo é um pouquinho maior. Caso você precise de velocidade e consumir também o seu contrato na AWS, por exemplo, né? Tem um contrato aí, as empresas maiores têm contrato de consumo, né, com as clouds públicas. Você pode usar sim esse ambiente de NC2 como uma extensão, né? Então eu posso expandir meu ambiente, vai entrar um workload novo, preciso expandir, enfim, preciso expandir rápido. uhum. Tranquilamente você consegue expandir Legal. com esse caso de uso, né? Esse caso de uso. Excelente ponto, Bob. E o que é interessante destacar também nessas necessidades de extensões, pessoal, a gente sabe que a inteligência artificial, ela de fato começou a ser materializada nas empresas. A gente vê muita empresa já rodando IA conectada ao seu negócio, né? Não só o uso ali do que a gente está acostumado do chat GPT, de texto, não, inteligência artificial que analisa vídeo, imagem, relatórios, documentos sensíveis, né? E o que que é legal de tudo isso? Quando você está num processo de implementação de IA, você precisa de um período de learning para aquela inteligência artificial aprender sobre o seu negócio. E muitos clientes podem utilizar essa estratégia de extensão justamente para isso. Por quê? O uso da AWS, a gente sabe que é um consumo sobre demanda, né? Então você paga ali pelo uso. E a licença da Nutanix é uma subscrição, que você também tem um período ali de contratação. Então vamos imaginar, você precisa de um ano para ter uma extensão ali de desempenho para sua inteligência artificial aprender. Você não pode rodar isso dentro de casa porque está o seu ambiente produtivo. Você provisiona a AWS, paga pelo consumo durante o ano, contrata um ano de licença. Depois que aprendeu, você traz essa IA pronta para dentro de casa e você deixa de pagar aquela estrutura, né? Então, como o Roberto comentou, é uma estratégia de extensão, de expandir o cluster rapidamente, né? Porque se você precisar expandir fisicamente, você tem contratação, envio de máquina, implementação física, cabeamento, é uma série de requisitos até você entregar essa infra. Perfeito. Então, Só um ponto importante, Gabriel, quando a gente fala sob demanda na AWS, on demand, né? E aí, indo para um pouquinho para o mundo AWS, o Nutanix lá são instâncias EC2, tá, gente? É uma instância EC2 lá na AWS que você sobe, tá? E você pode consumir ela on demand, então, ou seja, preciso disso para uma semana. Ok, você paga on demand. Claro que o FII, né, o taxímetro é mais caro ali, né? A tarifa é 2. Ou você pode ter o Nutanix por 1, 2, 3 anos com um saving plan, por exemplo, né? Você faz o saving plan, reserva reserva a aquela instância? instância para você, instância reservada, por 1, 2, 3 anos, enfim. Aí pagamento upfront, analisado, aí você tem com certeza um preço mais convidativo, aí um melhor preço para esse cenário, tá? Então atende a diversos casos de uso, a todos praticamente. Legal, Bob. O segundo aqui, né, do meio, pessoal, é a migração para a nuvem, né? Você que está utilizando VMware Cloud e está passando por desafio, o NC2 da Nutanix é a melhor escolha. E o mais utilizado, né, que a gente vê, não o principal, mas é o mais popular, onde os clientes aderem a essa arquitetura e essa solução combinada, é para um plano de continuidade de negócio, para desastre recover, né? Como eu comentei anteriormente, eu preciso de um DR, mas eu não tenho espaço físico, eu preciso entregar isso rapidamente. O NC2 na AWS é a principal alternativa, né? E a gente tem alguns exemplos aqui de desastre recover. Poxa, mas de fato, como que seria se eu tivesse Nutanix no ambiente on-premises e contingência na nuvem com a AWS? Aqui são as possibilidades, pessoal. A gente trouxe aqui em três principais tipos de implementação de um DR de Nutanix com a AWS. O principal deles, que eu vou destacar aqui, é uma estratégia de DR onde você tem um RTO muito baixo ou próximo a zero,
mas isso vai te trazer um custo mais alto. Por quê? Imagina que para você entregar um RTO zero no seu plano de continuidade de negócio, para o seu disaster recover, você precisa ter uma replicação síncrona. Então, o dado ele é armazenado no seu ambiente produtivo e replicado no mesmo momento no seu ambiente de DR em nuvem. Você precisa ter um espelho dessa arquitetura, né? Muitos clientes usam um DR ativo-ativo, então, se eu tenho 100 máquinas rodando no meu site principal, eu vou ter 100 máquinas rodando ali no ambiente de disaster recover, né? Ou seja, é um espelho de infraestrutura. 10 nós no Tanix que atende o ambiente produtivo, seriam 10 nós em nuvem, isso ligado ali 24/7, bilhetando e gerando custo. Qual que é a vantagem desse? Se sua necessidade de negócio é uma recuperação rápida, você consegue ter isso com o Nutanix, só que ele tem um preço mais elevado para você ter um espelho desse ambiente. Já o pilar aqui do meio, você tem uma estratégia diferente. Por quê? Imagina que você tem 10 nós no Nutanix no seu site principal. Não necessariamente você precisa ter os mesmos 10 nós provisionados na AWS. Você pode ter ali 3 nós para te entregar o mínimo que um cluster precisa ter a nível funcional, né, que são 3 servidores, e você ter uma zona de armazenamento dos seus dados, os snapshots, em um EBS, em um S3. Ou seja, você não precisa de todo o recurso computacional ali ligado para atender o seu DR, porque você vai ligar no momento de desastre. Então, essa estratégia do meio, pessoal, ela é interessante porque você tem um RTO um pouco maior, um custo mediano, né, comparado ao primeiro cenário, e numa eventual catástrofe, você expande o cluster para a quantidade de máquinas que você precisa para atender aquele workload. O dado daquela máquina virtual está ali, né? O disco dela, as replicações que você está fazendo, já está dentro daquele cluster. E aí, para você ligar essas máquinas e subir ali as VMs, os sistemas operacionais, você vai precisar de CPU e memória. E aí você expande o seu cluster nesse momento de O catástrofe, cluster né? vai estar criado, né, Gabriel? Exato. O cluster já Com está criado, com menos nós, menorzinho, né? menorzinho. Com 3 nós. E Isso. aí, no momento de DR, cara, para atender 100% do meu ambiente, são 7 nós. Então, você provisiona mais 4 servidores ali de Legal. expansão. Então, a vantagem do cenário anterior é que, em comparando com o cenário anterior, que nesse caso o custo é menor, né? Eu vou manter, Perfeito. por exemplo, 3 servidores ligados, um clusterzinho com 3 servidores, e quando tiver necessidade de utilização, eu expando, eu consigo subir rápido, né, Uhum. as máquinas virtuais e expandir rapidamente. No primeiro cenário é mais caro, né? Só Exato. que eu já tenho tudo disponível e o tempo, né, de recuperação é muito Muito rápido. mais rápido. Legal, Perfeito, bacana. Bob. E é legal que em um momento de DR, e muitos clientes têm esse processo dentro de casa, testes de rotina. Poxa, eu quero testar um disaster recovery e validar o meu plano de continuidade de negócio. Você pode usar essa estratégia, testou o DR por um dia, depois você descomissa aquele cluster e volta ali para os seus 3 nós. Então você paga somente pelo uso ali do DR. E obviamente o DR ele não foi projetado para ser produção, né, Bob? É para atender ali uma crise. Então o seu workload não vai ficar 100% ali sempre, né? Então usou no período de DR, poxa, foi 2 dias, recuperei o meu ambiente produtivo, volta esse ambiente para produção e reduz o cluster que você utilizou ali no acionamento. Tem mais um cenário, né, Gabriel? Mais Exato. econômico ainda, né? Mais econômico, né? Por último, mas não menos importante, né? Na verdade, aqui são casos de uso, pessoal. É liberdade de escolha para atender o seu negócio. Que de fato é você não ter um cluster ali rodando para atender o seu disaster recover, mas você tem um repositório em nuvem, né? Em S3, né? Estrutura de EBS da AWS, jogando todos os snapshots para lá, né? Qual que é a vantagem disso? Você vai ter um RTO alto, né? E eu vou explicar o porquê, mas o custo muito mais reduzido, porque você está jogando simplesmente só o dado, né? Você está jogando ali o VDISC da máquina virtual. E aí, poxa, Gabriel, e se eu precisar subir o meu disaster recover, qual que seria o processo? Veja que eu não tenho aqui computação, né? Eu tenho zero compute implementado. Você subiria o cluster Nutanix do zero. Aí esse processo, você vai ver na prática, na demo, ele demora de 45 minutos a 60 minutos para você subir um cluster na AWS e você teria esse tempo de RTO, né? Ou seja, provisionaria um cluster do zero, apontaria ali os discos S3 que estão armazenados os snapshots, e aí você faz o recover das máquinas virtuais dentro desse cluster provisionado, né? Ou seja, você não tem de fato a necessidade
de ter uma computação ali pré-estabelecida para o seu disaster recovery. Você precisa ter só armazenamento. E como eu comentei, a gente trouxe aqui três possibilidades. A primeira é um RTO zero, mas tem um custo elevado. Uma segunda alternativa, né, que é um meio termo, onde você tem um cluster provisionado mais pequenininho para atender ali só o básico e você expande numa eventual catástrofe. E um cenário que você só replica dados, os VDISCs das máquinas virtuais e no momento de DR você sobe o seu cluster do zero e recupera essas máquinas nesse ambiente, tá? A gente vai ver isso na prática, né, Com Bob? certeza, vamos ver na prática, eu acho que é o mais interessante, cara. E aí vocês vão ficar surpreendidos, hein, pessoal? Legal. Vamos avançar aqui, pessoal. Falando agora de Disponibilidade, né, Gabriel? disponibilidade. Onde está disponível para subir o NC2, né, Bob? Cara, em praticamente todas as regiões da AWS, né? Em todas, na verdade. Você tem 33 regiões espalhadas pelo globo, né? Onde estão todos os serviços aí da AWS, inclusive o NC2. Né? Então, você pode Legal. subir aí em diversas regiões, né? Então, dependendo da sua estratégia, da criticidade do seu negócio, eu posso ter esse ambiente em mais de uma região, né? Ou posso ter uma região com vários availability zones, enfim, não vou entrar muito nesse mérito, mas você pode usufruir de toda essa granularidade, nessa a expansão, pode ser a palavra, não sei Uhum. que a AWS tem aí no globalmente, né? Legal, Bob. E um ponto interessante, pessoal, para aqueles clientes que têm atuação global, poxa, uma operação vai ser iniciada em outro país e eu preciso prover infraestrutura para aquele país. Aqui é uma estratégia rápida para você entregar esse ambiente. Se você já é cliente no Nutanix, isso fica muito mais fácil. Porque você sobe uma operação, uma infraestrutura Nutanix na AWS nos Estados Unidos, por exemplo, e se você tem uma matriz aqui no Brasil, você pode interconectar esses dois ambientes e fazer uma gestão única, né? Então, rapidamente você provê recurso e infraestrutura para o seu negócio, né? Show de bola. Bom, agora a gente abre aqui alguns benefícios, né? A gente falou um pouco de casos de uso, o que de fato é o NC2, as vantagens que a gente tem ali sobre a AWS em aspectos mais técnicos, mas quais são os benefícios que impactam diretamente o cliente, quem está administrando tudo isso, os usuários que estão consumindo também essa infraestrutura, né? Eu acho que numa ótica de gerenciamento, o principal pilar seria a simplicidade, né? Perfeito. Rapidamente, como a gente comentou no início, você provisiona um cluster, você consegue criar isso, e a gente vai materializar isso na prática. A curva de aprendizado voltada aos administradores VMware é curta, é muito rápido. Você pode rodar esse ambiente em diferentes contas AWS, né, ter a simplicidade de ter isso pulverizado por todo o globo. Um gerenciamento simplificado, porque a Nutanix ela entrega o Cloud Manager e você atribui ali todos os seus clusters sobre essa gestão. Então você tem uma console única para criar os seus workloads, para atualizar o seu cluster, para ter o seu plano de desastre e recover e todo o stack de ferramentas para automação do autogerenciamento, né? Poxa, eu quero ter ali um conceito de CI/CD, né? Como se fosse um Terraform dentro dessa estrutura Nutanix e AWS. A gente tem o Calm, né? O self-service da Nutanix para fazer isso e te entregar todo o stack de automação. Tudo isso de uma forma simples, né? Simples você começar a usufruir dos benefícios, né? Cada vez mais. É super tranquilo. O segundo ponto é a otimização de custo, né, Bob? Sim, nessa parte, isso aqui é o que pega nas empresas, né? É o budget, quanto que eu vou gastar nisso, enfim, né? A gente já tinha comentado que você já pode fazer, trazer as licenças de Nutanix para a AWS, ou levar, né, as licenças de Nutanix on-premises, porque elas são portáveis, né? Então, eu tenho já uma licença vigente, um hardware que já está depreciando, é um caso de uso, posso levar essas licenças aí para a Legal. AWS. E lá a gente usufrui também dos benefícios de over-provisioning, constraint do Nutanix, enfim, Uhum. toda a tecnologia para você reduzir ainda mais os custos, né? Tem vários tipos de instâncias, tem 7 tipos de instâncias EC2 para NC2 no Nutanix, né? Então, a gente vai mostrar para vocês quais são essas instâncias e onde elas estão disponíveis, tá? Mas a gente tem 7 tipos de instâncias, são instâncias bare metal, né, com diversas configurações de hardware aí para vocês escolherem, né? Então tem um cardápio aí interessante
para NC2, tá? Legal. E um ponto de destacar também aqui, pessoal, quando a gente fala de licença portável, né? Se todos nós estivéssemos aqui juntos, né, num auditório, né, eu iria fazer uma pergunta. Poxa, quem aqui usa Citrix, né? Muitas pessoas iam levantar a mão. E eu ia perguntar, quem aí precisa de disaster recover, né, para os seus VDIs e para sua estrutura Citrix, né? Eu acho que todo mundo, né, teria essa necessidade. E qual que é a vantagem de Nutanix sobre esse caso de uso, né? Olhando ali para a licença. Quando você tem um ambiente Citrix rodando em cima de Nutanix no seu site principal, a Nutanix ela tem uma modalidade de licença por usuário. Ou seja, você pode ter um disaster recover e esse licenciamento ele olha somente para o usuário ativo. Então, o seu DR ele não precisaria ter as mesmas licenças sendo licenciadas. A sua licença do site, né, onde está rodando essa estrutura, ela é portável numa situação de disaster recover. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter um DR em NC2 na AWS, né, numa modalidade ali por usuário, ou não só na AWS, até fisicamente falando, e você não teria necessidade de licenciar os seus disaster recover, né? Essa é uma modalidade, pessoal, de licenciamento voltada ao usuário, né, para workloads de VDI Citrix, especificamente, onde você tem essa economia quando necessita de um disaster recover. Tá? Show de bola. Um outro ponto a gente falou bastante, né, sobre a migração rápida, né? Então, de fato, a gente tem ferramental nativo da Nutanix para essa migração, tudo isso de forma automatizada, pessoal. E o legal é que a gente consegue materializar isso também na prática. Antes de fazer a demo, eu vou mostrar ali para vocês o test driver da Nutanix e vocês podem simular uma migração de workloads que estão em VMware indo para Nutanix e ver na prática como isso é simples de ser construído, né, e ser automatizado. Simples e rápido, né, Gabs? Isso daqui, o Test Drive, para quem não conhece, é uma ferramenta da Nutanix de demonstração, né? E para o cliente ou futuro cliente testar soluções dela. Então tem um portal, a gente vai compartilhar com vocês aqui, que vocês podem acessar esse portal e testar todas as soluções praticamente da Nutanix lá dentro, tá? Inclusive o Move e o que a gente vai mostrar hoje para vocês de NC2. Legal. E inclusive, pessoal, para avançar aqui na apresentação, né? A Populous é o único parceiro hoje do Brasil certificado pela Nutanix. Então, se vocês acessarem ali o site da Nutanix, procurar por parceiros e olhar a Populous, a gente é o único parceiro do Brasil certificado e autorizado pela Nutanix a fazer esse tipo de migração, né? A gente tem um selo do fabricante, né, com toda a expertise de que a Populous evidenciou, entregou projetos e tem total capacidade para ajudar vocês nessa transição, né? O porquê dessa certificação, pessoal? Nesse momento de desafios, né, de Broadcom, de VMware, a gente ajudou muito o cliente. A gente respira isso todos os dias. O time está agora migrando máquina de VMware para Nutanix, né? Amanhã, a mesma coisa. A gente tem trabalhado incansavelmente e a gente pode ajudar vocês nessa jornada, né? Apoiar vocês nessa jornada. E por fim, né, os dois últimos benefícios, né, destacados ali do NC2 na AWS é a flexibilidade, né, como a gente comentou, ter ali uma série de regiões para provisionar esse ambiente, dando essa liberdade de escolha, tendo ali as instâncias preparadas para cada caso de uso. Poxa, eu preciso de um caso de uso de VDI com GPU. Eu tenho instância preparada para esses casos de uso, né? As opções de pagamento, como o Roberto comentou, poxa, eu quero pagar isso sobre demanda, eu quero reservar instâncias por 1 ano, por 3 anos, eu quero ter o benefício dos meus créditos e contratar isso pelo Marketplace. Tem uma série de possibilidades, né, que traz a flexibilidade de uso dessa arquitetura. Exatamente. E você ainda tem a possibilidade de comprar a licença Nutanix também no Marketplace da Uhum. AWS, né? Caso faça sentido para sua empresa, Uhum. sua empresa tem créditos, tem um PPA, né, que é um contrato com a AWS, que precisa utilizar esses créditos, é possível sim você adquirir, na verdade, o software Nutanix pelo Marketplace, né? Você vai Perfeito. pagar a sua instância, normalmente, on demand, ou sob demanda, ou pode ser dentro do contrato, e você tem a possibilidade de
adquirir essa subscrição da licença Nutanix também pelo Marketplace, tá? É uma opção interessante. E tudo isso, né, para construir de fato aquilo que o mercado e o Gartner está posicionando como a melhor arquitetura para o negócio, que é a arquitetura híbrida de fato, né? A gente viveu lá no passado, em 2009, 2010, quando começou o auge da nuvem pública, todo mundo indo para a nuvem. Realmente a nuvem, pessoal, ela é uma estratégia muito boa, rápida, né, de você subir os seus workloads. Mas nem todo sistema, nem todo workload está preparado para a nuvem pública. E o melhor dos mundos é o híbrido, né? É você ter o melhor rodando em nuvem, o que é legado, que você precisa ter uma visão preditiva rodando dentro de casa e tudo isso interconectado, né, para te entregar a sua estratégia de nuvem híbrida. Show! Aqui temos todo o catálogo de instâncias, né? Quais Perfeito, cara. instâncias estão disponíveis, Bob, na AWS para rodar o NC2? Todas essas aí, ó, que estão na tela aí agora. São 7 modelos, 7 tipos de instâncias. Algumas já tem na região do Brasil. As outras, a maioria, todas, na verdade, tem nos Estados Unidos, né? Mas algumas já tem no Brasil. Então, claro que tem diferença de custos aqui, né? Nesse sentido. Porém, tem empresas que não podem ter os dados fora do Brasil, por exemplo, né? Uhum. Então, eu preciso usar a região Brasil. Tem sim instâncias, tipos de bare metals Nutanix NC2 no Brasil, tá? Então aqui são todos os modelos para vocês terem uma ideia. Tem o nome da instância, tem a quantidade de vCPU de cada instância, tá? Memória, disco, enfim, é um pacotinho fechado, né? É uma instância. Você precisa pelo menos 3 para montar um cluster, tá? Instâncias bare metal, um servidor físico Nutanix aqui na AWS. Show, Bob. E é legal, pessoal, a gente observar aqui, né, a flexibilidade que a gente tem em escolher a instância que melhor se encaixa naquele workload. Então, poxa, eu preciso de um cluster Nutanix rodando em nuvem, mas eu não vou consumir tanto armazenamento. Eu preciso de performance, eu preciso ter recurso de CPU e memória, mas eu não tenho tanto armazenamento. Eu tenho a instância MD5, que já está disponível aqui no Brasil, que tem um armazenamento mais reduzido e entrega ali a capacidade de CPU e memória que você busca. E aí, obviamente, você pode ir escalando a quantidade de instâncias. Poxa, eu vou precisar de 3, 4, 5 instâncias e você vai somando essa capacidade CPU, memória e disco. A gente tem instâncias que entregam uma capacidade de armazenamento maior. Então, eu tenho instâncias aqui que um appliance, né, um bare metal, entrega ali 54 teras. O que é legal destacar aqui, pessoal? Todo esse armazenamento em NVMe, são discos performáticos, né? Quando você usa para uma estratégia de DR, poxa, o meu ambiente produtivo está rodando em alta performance. Numa recuperação, preciso manter o nível de qualidade na entrega, né? Para não impactar a experiência dos usuários, não impactar na produtividade. Então, essas instâncias, elas já são formadas por discos NVMe's e por processadores Platinum, né? São processadores de alta performance que entregam ali uma capacidade de processamento absurda, né? E tem até a opção com GPU, como você comentou, né? E tem Exato. casos de uso de GPU. Preciso rodar algum workload de inteligência artificial, um LLM, ou eu preciso que virtualizar uma aplicação que necessita de alto poder de gráfico, né? De processamento gráfico, enfim. Hum. A gente consegue atender aí praticamente todos os casos de uso com o Nutanix na AWS. E o legal, Bob, vamos imaginar que a gente começou um cluster de 3 nós com essa instância aqui i3, né? É uma instância de 36 cores, 512 de memória RAM e 13 teras de armazenamento. Eu tenho ali 3 nós com essa configuração. E eu preciso migrar agora um workload, né, para dentro desse cluster. Mas essas máquinas precisam de processamento gráfico, precisam de GPU, processamento de GPU mesmo, para atender ali aquela aplicação específica. Você pode expandir o seu cluster com outro modelo de nó aqui, no caso, né, com GPU. Então você pode expandir ali com uma G4DN e apontar ali as máquinas para rodar dentro daquele servidor específico que tem a GPU, né, fazendo ali o host affinity, o anti-affinity de VM que necessita para esse caso de uso, né. Show de bola. Isso é mais uma liberdade, Exato. beleza? Boa. Incentivos, gente. Cara, é, vou migrar.
estou estudando migrar de VMware para Nutanix, me interessei muito, fiz a POC, e eu, cara, quanto que vai custar isso, né? Existem incentivos por parte dos fabricantes? Vários, gente, vários. Eu vou falar alguns aqui para vocês, mas tem vários. Por exemplo, se você quiser testar o Nutanix na AWS, já existe um incentivo da própria Nutanix, nesse caso, de 30 dias gratuitos de trial, tá? Então a Nutanix deixa você usar 30 dias de licenciamento, ok? Subscrição a licenciamento da Nutanix na AWS. Ah, mas Roberto, legal, a Nutanix dá 30 dias, mas e a instância, né? Eu vou subir a instância lá, a AWS também consegue conceder créditos de POC para esse cliente final, para vocês, no caso, para testar. Então a gente concilia esses dois benefícios. Então, ou seja, consigo testar? Conseguimos, sem custo nenhum para vocês, tá? Então a gente consegue criar um cenário para vocês, a gente tem um valor, consegue estimar um valor de crédito para vocês na AWS, temos mais 30 dias de licença no Tanix, e a gente juntando esses dois benefícios desses dois fabricantes, a gente consegue testar essa solução no seu ambiente. Esse é o primeiro incentivo, tá? Um teste POC na cloud, em uma nuvem pública, sem custo para você. Aí também não tem custo Populus para testar nisso, hein, gente? Então, isso é interessante. Quais são os outros incentivos? Aí sim, tem incentivos comerciais, Uhum. né? Dos dois lados, tá? Então, por exemplo, a Nutanix, para clientes novos Nutanix, estão migrando de VMware, não importa da onde, se é VMware Cloud, se é VMware On-Premises, eles estão vindo para Nutanix, é um novo cliente para Nutanix. Vocês fechando 3 anos de licenciamento, 1 ano é gratuito. Tá? Isso é muito legal, diminui bastante o custo do projeto. Tá? Então é um incentivo do fabricante Nutanix. No quadrante de baixo que eu falei da trial, né? Então tem a parte de trial, tem a parte de POC, enfim, tem tudo isso aqui. Além disso, a gente tem também incentivos por parte da AWS, né? Então a gente consegue provisionar para vocês, depois que acontecer a POC, e fizer total sentido para vocês e chegar numa negociação comercial, a gente consegue conceder ainda mais descontos de créditos para vocês, né? Então, eu fiz alguns cenários aqui para alguns clientes da Populus já nessa situação, né, na qual a gente conseguiu aí mais de US$ 20 mil de crédito a mais do que o crédito da POC, tá? Então, por exemplo, consegui US$ 10 mil de crédito, US$ 5 mil de crédito de POC. Então, vocês podem usar até US$ 5 mil, por exemplo, Uhum. das instâncias rodando ali, ok? Sem pagar nada mais por isso. E, além disso, a gente consegue alguns outros benefícios de crédito para você durante a negociação, que são créditos que a AWS incentiva o cliente. Então, você vai pagar, por exemplo, nos 3 primeiros meses, uma fração do que você pagaria no montante total, no ano inteiro, né? Então, você vai ter US$ 20 mil, por exemplo, foi um dos cenários que eu tive aqui em um cliente que ele teve de desconto na mensalidade dele na AWS. Que Ou legal, seja, Bob. tem Perfeito. diversos incentivos aí para clientes que estão migrando e saindo de VMware. Legal, Bob. E eu acho que até para aproveitar essa sessão de incentivos que você destacou sobre a Nutanix, incentivos de licenciamento de 1 ano grátis, né, na contratação ali para 3 anos, os incentivos da AWS, incentivos de POC, né, com trial, com liberação de crédito ali para teste. A Populous tem algum incentivo, Bob? Ah, a gente também tem que dar um incentivo, né? A gente tem incentivo da AWS, tem incentivo da Nutanix e também vai ter um incentivo da Populous, que a gente está lançando agora aqui. Qual que é o incentivo da Populous? Clientes que entenderem que esse projeto faz sentido, testarem com a gente, evoluírem para uma ação, uma proposta comercial, fecharem com a gente um projeto de Nutanix com a AWS, ok? Então tem que compor aí as duas soluções em conjunto. A Populous, ela vai dar o serviço de implementação para vocês, né? Ou seja, vocês vão só adquirir a parte do licenciamento, né? Com todos esses incentivos que eu comentei, 1 ano de graça, tudo mais. Vai ter lá o desconto, o crédito da AWS e não vai pagar nada mais pelo serviço, tá?
Então, eu vou pedir aqui para uma equipe de marketing compartilhar com vocês aí um link, uma landing page que a gente está lançando essa ação aqui dentro da Populous. Quem tiver interessado em esse serviço gratuito ou interessado em entender mais um pouco de NC2 e testar isso no ambiente, enfim, quem tiver interessado, pode fazer o cadastro aí nessa landing page. A gente vai jogar aqui no chat para vocês Legal. e fazer o cadastro, tá? Maravilha, Bob. Muito de Show. graça. Show de bola, Bob. Pessoal, e continuando aqui, né? Legal que o Roberto comentou aí dos incentivos, né? O pessoal vai disponibilizar aqui no chat a landing page para quem tiver interesse em testar esse ambiente, em de fato, se você está passando por algum desafio do VMC e queira desenhar um serviço de migração, né, para NC2, a gente está aqui justamente para ajudar nessa jornada, né, não só numa ótica de desenhar arquitetura, mas também prover ali o serviço de implementação, a migração e ajudar vocês nessa transição, tá? Bom, falamos bastante aqui, né, sobre NC2, AWS, benefícios, casos de uso, Como né, usar, né? O como porquê utilizar. usar. Poxa, é simples de provisionar. Como que eu faço esse provisionamento? Como que eu crio um cluster de Nutanix na AWS, né? E a gente chegou para o momento da demo, né? Tudo aquilo que a gente falou, a gente materializar aqui para vocês na prática, né? Então eu vou parar de compartilhar aqui minha apresentação. Eu vou abrir aqui o nosso ambiente de demo. Eu vou pedir para o Bob, além disso, falar um pouco do test driver, que é o que a gente vai utilizar, até eu abrir aqui o laboratório, e mandar o link aí no chat que vocês, tudo isso que eu estou fazendo hoje aqui com vocês, pessoal, de demonstração, o que eu vou simular aqui, vocês conseguem também fazer aí na máquina de vocês. A Nutanix tem um ambiente de laboratório para test driver, e é legal que você que nunca teve experiência, você pode fazer um demo guiado, né? Para saber de fato aonde configurar, o momento de replicar, como que eu configuro ali uma subnet, você consegue fazer tudo isso na prática. Show de bola. A gente comentou um pouquinho lá no início da live, né, sobre o test drive, e agora eu vou pedir só para o meu marketing mandar para o chat aqui o link, né? Esse aqui ele vai direcionar direto para o test drive de NC2, tá? Mas tem outras opções, como a gente comentou anteriormente. Você pode testar todas as soluções da Nutanix nesse portal, né? Então é um test drive mesmo, né? Um teste guiado, é super interessante. O Gabriel vai usar esse test drive aqui para demonstração para vocês, né? E aí ele te explica, né, passo a passo, o que que você está fazendo naquele momento, quais são os próximos passos e mostra o resultado final, né? Então, no caso, numa demo de hoje, a gente vai mostrar como provisionar um cluster NC2 na AWS. Aí eu sei que esse test drive é bem extenso, né, Gabi? A gente Uhum. vai se ater só na parte de provisionamento. Tem também a parte de configuração, né? Então, a parte de configuração Do do disaster cluster, recover. IPs e tudo Uhum. mais, e tem a parte de configuração do disaster recovery, né? Então, é um test drive bem completo, tá? Maravilha. Perfeito, Bob. Vamos dar início aqui. Estou compartilhando a minha tela. Eu até vou seguir aqui o processo do zero. Vocês já estão vendo a minha tela aí, pessoal? Só dá um joinha aí no chat se vocês estiverem vendo aqui o meu navegador. Estão vendo, né? Apareceu aí? Sim. Legal. Bom, pessoal, para acessar o Test Driver, né, é bem simples. É só você digitar aqui no Google Test Driver Nutanix e o primeiro link aqui é a plataforma de teste que você consegue realizar. No caso, né, nós vamos realizar aqui construa uma nuvem híbrida com NC2 na AWS ou na Azure, né? A gente reforçou aqui muito o NC2 na AWS, né? Mas ele também está disponível para uso na Azure, né? A Azure tem algumas limitações ali de instâncias, né? A AWS ela está mais avançada nesse sentido com o Nutanix, tem mais instâncias disponíveis, tem um catálogo ali de possibilidades de casos de uso e tem um roadmap também do NC2 está disponível em GCP. Mas, o início de tudo começou com a AWS, a gente está mais avançado com a AWS. E para fazer o teste, né, o que eu vou simular aqui para vocês é simplesmente a gente clicar aqui em Launch Test Driver, né? Eu já estou conectado aqui no meu ambiente. Talvez para vocês, pessoal, vai solicitar o e-mail e senha
E onde é gerada essa senha? No momento que você coloca ali o seu e-mail, você vai receber um código, né? Você só coloca o seu endereço de e-mail e dá um solicitar código. Você recebe um código ali, copia e cola, e você vai abrir aqui todos esses testes drivers para ser executados dentro do ambiente de vocês. Bom, o que eu vou realizar hoje aqui, né, como eu comentei, é o NC2 na AWS. Então o meu já está pronto aqui, eu vou dar um conectar. Vou esperar aqui ele carregar. E assim que ele carregar, eu vou escolher aqui construir o NC2 na AWS. Então, pessoal, vamos ver na prática como é feito, né, a criação desse cluster dentro da nuvem da AWS. O que é legal de observar aqui, pessoal? No momento de provisionamento, a gente vai executar isso pelo Nutanix Cloud Cluster, pelo Nutanix Cloud Manager, ou seja, toda a criação do NC2, criação de instância, a criação das subnets, eu consigo fazer por dentro da plataforma da Nutanix. Ou seja, eu não preciso ir lá na AWS, subir instâncias lá manualmente, criar a minha VPC. Eu posso fazer isso, né, no que tange networking, mas o que a gente destaca aqui? Simplicidade. Se eu estou criando um cluster e eu estou numa console de gerenciamento para essa criação, eu tenho que ter a possibilidade de fazer tudo por ali. E é isso que a gente vai mostrar. Atende vários tipos de clientes, né, Gabs? Quem já tem Exato. AWS, quem não tem AWS. Então, quem já tem, quiser Uhum. usar uma VPC que você já possua aí dentro do ambiente, pode usar, não tem problema. Cliente que não tem nada de AWS, pode criar uma nova sem problema nenhum. Tudo por aqui mesmo, como o Gabriel vai mostrar aí. Maravilha. Então, eu estou conectado aqui no Cloud Manager da Nutanix. O primeiro passo que nós vamos fazer, né, é conectar a conta da AWS com essa estrutura, né? Eu preciso apontar o meu ambiente Nutanix, né, o meu Cloud Manager da Nutanix, para a conta da AWS, né? Então, eu vou aqui em contas, né, Cloud Accounts, e vou criar aqui a conexão com a minha conta AWS. Então, eu seleciono aqui qual que é o meu Cloud Provider, eu seleciono o nome, né, dessa conexão, então eu vou colocar aqui Live Populous, tá? Vou dar um nome para essa conexão. Eu seleciono aqui o ID da minha conta na AWS, que é vinculada à minha subscrição, né? Então você copia o ID lá na conta da AWS, joga esse parâmetro aqui. E uma outra possibilidade, pessoal, isso é bem interessante, a gente consegue também automatizar esse processo de criação com o CloudFormation. Ou seja, eu consigo criar toda a minha estrutura de CloudFormation com os parâmetros, né, do meu cluster, subnet, gateway, tudo aquilo que eu preciso para o meu provisionamento. E aonde eu faço isso, né? Eu vou mudar aqui a tela, né, no ambiente de demo. A gente está aqui dentro da AWS, né, onde a gente consegue criar o CloudFormation, né, o stack ali de parametrização do nome do cluster, onde ele vai ser provisionado, né, quais os endpoints que vão ser utilizados, qual que é o gateway externo, né, e a chave, né, dessa configuração. Depois que eu crio todos esses parâmetros no CloudFormation, eu faço o download, né, desse arquivo e a gente sobe, né, faz o upload ali dentro da tenant da Nutanix. Então aqui nessa simulação, a gente colocou o ID da conta, o arquivo do CloudFormation e eu tenho um botão aqui de verificar conexão, né, com todos os parâmetros que eu comentei anteriormente, né, o Secret ID, o Client ID e a própria console da Nutanix valida, né, esses parâmetros para saber se o CloudFormation foi criado com sucesso. Então ele voltou aqui para mim que a verificação foi concluída e eu estou pronto para estabelecer essa conexão com a AWS, né? Primeiro passo foi feito, pessoal. Conectei a console de gerenciamento da Nutanix com a AWS e eu estou apto agora a criar o meu cluster, né? Então eu vou clicar aqui no botão Create Cluster. Lembra que eu comentei, né? A Nutanix e as suas consoles, né, de gestão são muito intuitivas. Então os botões aqui fazem sentido, né? Eu vou clicar aqui em Criar Cluster. Eu tenho duas opções. Eu quero criar um cluster genérico, né, onde eu vou subir diversos workloads, mas eu tenho aqui também opções de clusters para ambientes VDI.
que é o caso de uso que nós comentamos. Poxa, eu preciso de um cluster VDI para rodar GPU e processamento gráfico, né? Eu tenho ali máquinas específicas e dedicadas para esses casos de uso, né? São máquinas que, de repente, precisam de mais memória ou mais CPU. Eu consigo ter uma série ali de templates para esse caso de uso. No caso aqui, a gente vai criar um cluster padrão, né, para subir máquinas Windows, Linux, banco de dados, até mesmo o OpenShift, caso eu queira rodar dentro do Nutanix, né, ou microserviços. Então, selecionei ali que é um cluster padrão, vou dar um nome para esse cluster, né, colocar aqui um traço Live Populous. Eu vou reforçar aqui que ele vai ser provisionado dentro da AWS, na subscription, né, no Cloud Provider que eu conectei lá anteriormente. Então aqui eu já estou enxergando a subscrição da minha conta e qual que é a região que eu vou subir esse ambiente, né? Então aqui eu seleciono São Paulo. No caso do meu ambiente de demonstração dessa demo, pessoal, ele está sendo provisionado no norte da Virgínia, né? Então aqui é a região selecionada para esse cluster. No próximo passo, a gente vai configurar as redes que esse cluster vai utilizar. E o que é interessante aqui, pessoal, o que eu comentei. Se eu já tiver uma VPC criada e uma rede de gerência criada, a partir do momento que eu conectei com a minha conta, eu consigo ter visibilidade dessas VPCs, de todas as subnets que estão ali sendo utilizadas na AWS. Mas se eu quiser criar uma do zero, eu consigo escolher a opção de criar uma nova VPC e inserir ali todos os parâmetros necessários. O que é legal disso? Tudo isso, pessoal, eu fazendo pela console do Nutanix. A única interação que eu precisei fazer foi gerar o arquivo do CloudFormation com os parâmetros e importar aqui dentro do meu ambiente. O restante é tudo feito pelo Cloud Manager da Nutanix. Então aqui eu vou utilizar uma subnet existente, né, que já está pré-estabelecida aqui dentro do meu ambiente. Vou definir a minha rede de gerência. Aqui embaixo, pessoal, é onde nós vamos selecionar qual o tipo de instância que nós vamos utilizar, né? Então, nesse ambiente de demonstração, eu tenho a opção aqui da MD5 Metal, que é uma instância com 48 cores, 384 de memória RAM e 4 discos NVMEs de 900 GB, né? Chegando próximo ali a quase 4 teras. E eu seleciono aqui a quantidade de hosts, né, de instâncias que eu vou precisar. Para um start, né, numa arquitetura de cluster, no conceito de HCI, a gente precisa no mínimo de 3 servidores. Então aqui eu já tenho ali os 3 nós que vão ser necessários para provisionar o meu primeiro cluster na AWS. Aqui embaixo, pessoal, onde a gente olha aqui o refactor, o redundancy factor, é o nível de replicação e de redundância que eu quero para esse cluster. Dentro da Nutanix, a gente tem a opção de RF2 e RF3. O que é isso na prática, né? É quantas vezes eu vou replicar a cópia daquela máquina virtual ou daquele dado dentro do meu cluster, a nível de redundância. Então, se eu tiver RF2, a partir do momento que eu gravo um dado em um respectivo nó, esse dado ele é copiado para um nó vizinho. O porquê disso? Se eu perder um servidor ou precisar fazer uma manutenção, né, ou tiver uma falha nesse servidor, eu não vou perder dado, eu não vou perder informação, porque esse dado ele está replicado ali em outro nó. Então aqui a gente trabalha num conceito de N mais 1. RF2 eu posso perder até um servidor. Gabriel, e se eu quiser uma tolerância à falha de 2 servidores? Aí a gente trabalha com RF3, porém o requisito eu preciso de no mínimo 5 servidores, né, para trabalhar no conceito de RF3. Ou seja, se eu perder 2 servidores simultaneamente, eu não tenho nenhuma perda de dado, eu mantenho a integridade ali das minhas informações. Beleza? Só um ponto, né, Gabriel? Acho que é interessante, a Nutanix, ela não trabalha com o conceito de RAID. Exato. O conceito dela é o que o Gabriel acabou de explicar agora, que é o conceito de replicação, fator de replicação. RF2 ou RF3. Maravilha, Bob. E aqui embaixo, por fim, né, nós conseguimos gerar uma key pair ou criar uma key pair nova para se conectar de uma forma segura a esse ambiente, né? Como a gente falou anteriormente, o hardware que está sendo provisionado ali é uma instância C2 Bare Metal, mas a camada de software é 100% Nutanix. Então a gente tem ali o AOS, o HV, que é o hypervisor da Nutanix, e se a gente precisar se conectar a esses servidores, né, ao hypervisor nativamente da Nutanix, a gente consegue gerar uma key pair para acessar isso com segurança.
beleza? Um certificado, né? Para Um você acessar certificado de ali a acesso. SSH e as CVMs e as AHVs, para quem conhece o mundo de Nutanix. Maravilha, Bob. Então vamos avançar aqui, né, para a configuração de software. Então definimos o parâmetro de rede, definimos a infraestrutura que é o modelo da máquina que nós vamos utilizar e qual é a versão da Nutanix que vai ser instalada nessa máquina, nesse bare metal na AWS, né? Então a gente pode selecionar ali os versionamentos que façam ali comparativa ao seu ambiente on-premises, caso você tenha uma funcionalidade ou algo específico àquela versão, você pode selecionar aqui a versão e você seleciona também qual é o tipo de licenciamento do seu ambiente. A Nutanix ela tem três principais licenciamentos da infraestrutura Nutanix, né? No que a gente fala de NCI, que é o Starter, o Pro e o Ultimate, né? E a variação ali entre eles são funcionalidades, né? Features que são entregues dentro de um, que não tem no outro, e também o nível de replicação para desastre recover, né? No caso, se você precisar de uma replicação síncrona, né, uma replicação near sync de minuto a minuto ou 0 minuto de RPO, você precisa de uma licença Ultimate ou uma licença Pro com um add-on, né, de replicação. Nesse momento de criação, eu posso solicitar aqui um add-on de files, né? Para quem já conhece Nutanix ou quem não conhece, o Files é um serviço de file server dentro de um cluster Nutanix nativo, né? Onde você pode entregar compartilhamentos NFS, SMB e com toda uma console de gerenciamento do seu dado, né? Então, aqui no caso, eu vou deixar marcado que eu vou querer o Files. E eu não quero que esse cluster tenha acesso para a internet. Então, se eu precisar fazer qualquer tipo de gestão nesse ambiente, por ser um ambiente crítico, eu vou fazer por dentro da minha VPC local, usar um jump server para chegar nesse ambiente. Então, eu vou deixar ele aqui sem acesso à internet. Show, pessoal. Clicando aqui em avançar, né? Avançando esses tópicos aqui que a gente configurou. O próximo passo é o sumário, né? E o que, que vai trazer no sumário? Tudo aquilo que a gente estabeleceu na configuração. Qual que é a VPC, qual que é o nome do cluster, quantidade de host que eu escolhi, a instância escolhida, no caso a MD5, qual que é a chave de acesso que eu defini e o que, que é interessante aqui. A própria AWS, ela devolve ali se eu tenho cota suficiente para provisionar esse ambiente, né? Poxa, se eu não tivesse cota suficiente, eu consigo solicitar isso dentro do portal da AWS para provisionar esse ambiente, né? Então é legal já se preparar, obviamente, analisar ali as cotas, mas se você esqueceu dessa etapa, o próprio Nutanix consegue checar se no seu contrato e na sua subscrição você tem cota para provisionar. Legal, pessoal. Simples, como a gente está mostrando, vou clicar no botão Create, né? Nesse exato momento, o processo de criação ele foi startado. Aqui nessa simulação de test driver, né, é um demo guiado, mas eu deixei uma página aberta aqui, pessoal, para vocês verem, né? Eu vou dar um keep going, para vocês verem aqui como que seria a tela de acompanhamento. Então, você tem a fila ali do cluster que está sendo provisionado, né? Então, eu tenho ali o cluster Dev Cloud, né, sendo provisionado e o status dele, que está em status de provisioning. E aí, o que, que é legal? Esse tempo, né, de provisionamento, pessoal, ele leva de 45 minutos a 60 minutos para ser concluído. Ou seja, eu estou entregando um cluster do zero, né, em 1 hora para você subir as suas máquinas virtuais, né? Já com toda a capacidade de armazenamento, de processamento dentro do seu ambiente, né? Eu vou avançar rapidamente aqui nessa demo. Nesse step aqui de configuração, a gente vê o ambiente construído, né? Essa simulação que eu fiz. Então, a gente vê aqui os 3 nós. E se você quiser ter essa visibilidade na cloud da AWS, se você abrir ali e listar as suas instâncias EC2, todas as suas instâncias, você pode ver aqui um ambiente criado no Nutanix, né? É um cluster Nutanix com o Node e o seu serial number, a sua identificação e os 3 servidores ali sendo provisionados. É o que o Bob comentou, né? Por mais que seja um bare metal, uma máquina que tenha uma capacidade de processamento e armazenamento muito alta, ela é uma instância EC2, né? E você vai ter a visibilidade dela por aqui. E o legal de tudo é que vocês podem fazer exatamente isso que o Gabriel está demonstrando para vocês aí da sua casa, do seu computador, tá? Só clicar no último link aí
que está no chat, que é o link do test drive, e vocês executarem essa demo guiada aí dentro do ambiente de vocês. Legal. Então, saindo aqui, né, da console da AWS, pessoal, a gente vai aqui para a console do Nutanix, né, que seria a console do Prism, né, para quem está familiarizado. A partir do momento desse cluster criado, legal, Gabriel, onde eu vou provisionar essas máquinas? É lá pela AWS? Não, na verdade você vai fazer tudo pela console do Nutanix agora, né? A AWS está sendo só um provedor ali de IaaS, né? Agora toda a sua gestão vai para dentro do Nutanix e para quem já é cliente, tem toda a familiaridade, é por aqui que a gente vai fazer as criações de VMs, de VLAN, de containers, tudo aquilo que a gente está acostumado no ambiente on-premise a gente vai fazer. A diferença é que está rodando em nuvem, está rodando na AWS. Show de bola. É seu Né? hardware, né? Então, o teu Exatamente. hardware vai estar na AWS como serviço. Com as vantagens que a gente citou até agora, de provisionamento rápido, enfim, todas essas vantagens que a gente comentou. Legal. E por fim, né, você pode registrar aqui um Prism Central, né? Para quem não conhece, o Prism Central se assemelha ali ao vCenter, né? Você ter o Prism Central gerenciando de uma forma unificada em uma única console o seu ambiente híbrido, né? O seu cluster multi-cluster, exato. Seu ambiente on-premises e o cluster que você acabou de criar na AWS, né? E o legal é que, poxa, vou tombar agora minhas máquinas. Se fosse um DR aqui, né, na estratégia que a gente falou, você teria um DR rápido, né, para ser atendido naquela opção 3. Poxa, eu uso a AWS só para replicar o vDisk das máquinas. E no momento de disaster recover, esse seria o tempo, pessoal. Provisionar 45 minutos, o cluster está no ar, a gente aponta ali o repositório onde estão os snapshots e a gente começa a recuperar essas máquinas nesse cluster e a gente vai começar a ver ali o consumo de memória e CPU aumentando gradativamente durante a recuperação. Fez sentido, pessoal? Isso é um pouquinho do ambiente de demonstração, né? Espero que vocês tenham aproveitado aí. A gente parte agora para a nossa reta final, o encerramento da nossa live, né? Pessoal, para quem não pôde ficar até o final, ou tem algum colega que não pôde participar dessa live e é um conteúdo que faça sentido para ele, essa live, pessoal, ela foi gravada, ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, acredito que na segunda-feira já esteja disponível. Então, quem não pôde assistir ou queira relembrar algum tema que a gente falou, né? Essa live vai estar lá disponibilizada. E não só ela, pessoal. Se vocês acessarem o canal do YouTube da Populus, todas as nossas lives, todos os conteúdos que a gente traz, o material que a gente traz para discutir aqui no nosso estúdio é disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então tem muito assunto legal, né? Lives que a gente fez o ano passado. O ano passado a gente teve uma maratona com vários assuntos de inteligência artificial, de provisionamento de um ambiente Citrix em Nutanix. Tem muito conteúdo que vocês podem consumir. Legal. Antes do sorteio, pessoal, eu sei que todo mundo está ansioso para isso. Vamos relembrar, dá tempo ainda para você participar do sorteio. Tira um print, tira uma foto aqui dessa live, publica no seu LinkedIn, marca a Populus. Nossa equipe de marketing está lá, já de olho em quem marcou a Populus. Vai jogar aqui na nossa listinha que vai ser elegível ao sorteio. Tem que estar aqui nessa live até o final, né? Então, para poder participar. Então, vou dar esse tempinho para vocês aqui, para vocês publicarem lá, marcarem a Populus para conseguirem participar dessa live, tá? Legal. E o sorteio, voltei a compartilhar aí minha tela, pessoal. Vai ser uma Echo Show de 15 polegadas, né? Uma Alexa da última geração, né? Legal que tem uma interação ali de tela mesmo, onde você tem agenda. Cara, é bem, bem bacana. Enquanto isso, enquanto vocês estão postando aí, eu só quero fazer um spoiler, né? Teremos uma próxima live, então já temos os assuntos aqui, vai ser super interessante. Vai ser no dia 25 de março, agora, daqui 2 semanas, 25 de março, às 10 da manhã, a gente vai fazer uma live de Netscope. Poxa, legal isso aqui, hein? Legal, Uma Bob. tecnologia muito interessante, com um tema, jornada SASE. Né? O que é SASE, gente? Né? Poxa, Vamos descobrir na live, né? na live, no dia 25. Eu espero vocês lá nessa live. Legal. Bom, acho que deu tempo, né? É isso, vamos pro sorteio? Bora. Pessoal, então,
mais uma vez, obrigado pela participação de todos vocês, por ter dedicado esse tempo. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Deem feedbacks, pessoal. Mandem mensagem, até aqui no chat agora, do que vocês acharam, se o conteúdo foi legal, o que que a gente pode melhorar. A gente se preocupa muito com isso, né? A Populous sempre vem inovando em levar uma mensagem de uma forma mais clara para quem participava das nossas lives no passado, né? Dos nossos webinars. A gente fazia ali pelo notebook mesmo, abria a nossa câmera, ficava batendo papo e cada vez mais a gente quer levar uma mensagem e uma experiência boa para vocês com esses conteúdos, né? Então, deem feedback se o conteúdo foi legal, se o áudio foi legal, se o modelo da live tá bacana, né? O feedback de vocês é super importante para a gente sempre estar melhorando aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o sorteio. Como a gente comentou, para estar elegível tem que ter postado no LinkedIn, marcado a Populous, e tem que estar com a gente aqui até o final, né? Se sair o nome de alguém e não interagir no chat, a gente vai sortear novamente. Então, saiu o nome, pessoal, manda um alô aqui no chat. Opa, tô por aqui. Importante. Então, o chat está funcionando para todo mundo, né? Então, como que a gente consegue... Manda uma mensagem aí pra gente. Vê se vocês conseguem mandar mensagem no chat, por Boa, o favor. pessoal tá mandando aí. Tô aqui, muito Legal. bom, beleza. Show de bola. Show. Chat tá ok. Vamos Então, lá. vamos lá que rufam os tambores. Vamos lá, galera. Sortear. Ó, tem até uma animação. Vamos ver quem vai ser o ganhador. O sortudo. Éder Machado. Éder, Tá parabéns. o Éder tá por aí? Dá um alô no. Opa, Dá tá um ali, alô ó. no. Já foi rápido já. Já mandou no chat? Já mandou no chat. Opa! Parabéns, Éder. Você ganhou uma Echo Show da Alexa. 15 polegadas. 15 hein? polegadas. Parabéns aí. E, pessoal, obrigado a todos que participaram, tá? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, principalmente no LinkedIn, no Instagram. Toda a divulgação das nossas lives são feitas por essas plataformas, não só por elas, como também e-mail, né, e-mail marketing e tudo mais, mas a principal comunicação é pelo LinkedIn, pelo Instagram. Então, segue a Populous. Assim que tiver conteúdo novo, live nova, a gente vai estar divulgando por lá e relembrando vocês no dia, Show tá? de bola. Mais uma vez, agradecendo a todos aí pela presença. Boa sexta-feira, bom final de semana. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. Sextou. Sextou. Vamos nessa.